Vou fazer um treinamento aqui explicando como é que funciona esse nosso extrato de caixa e qual é a diferença da caixinha para o PDV e como é que a caixinha funciona, certo? Então, para a gente entender, o nosso PDV e a nossa caixinha, eles não são a mesma coisa. A caixinha, ela não é um espelho do que acontece no PDV. A caixinha é como se fosse o cofre da empresa, certo? Então, até quem quiser ir lá e alterar para ficar mais fácil o entendimento do cliente, pode fazer isso também. Então, a caixinha é igual a cofre. E quando a gente faz alguma movimentação no PDV, ele vai ter uma interação direta com o que acontece na caixinha, certo? Para a gente entender melhor. Quando a gente faz um suprimento, que é adicionar um dinheiro no nosso PDV, por exemplo, eu vou adicionar R$100 no nosso PDV. É um dinheiro que entrou, certo? Então, sendo um dinheiro que entrou, ela vai ser uma entrada no nosso PDV. Só que esse dinheiro tem que vir de algum lugar. Ele vem de onde? Vem da caixinha. É como se ele estivesse saindo do cofre do escritório, certo? E indo para o PDV. Ele sai do cofre ou sai da caixinha e vai para o PDV. E a mesma coisa acontece, só que ao contrário, quando a gente faz uma sangria. Quando a gente faz uma sangria, por exemplo, uma sangria de R$100, saiu R$100 do nosso PDV, então automaticamente quando é feita a sangria, ele vai para algum lugar. Esse lugar é a nossa caixinha ou o nosso cofre, certo? Então por isso que quando é feito uma operação de sangria, ele soma aqui na caixinha, ao invés de diminuir, porque às vezes a gente tem uma impressão ou pensa que essa caixinha ela é um espelho do PDV e tudo que acontece aqui, ela vai acontecer aqui igual. Só que não, essa caixinha ela é a soma ou a subtração do que acontece no PDV, certo? A mesma coisa, se a gente faz um fechamento de caixa, por exemplo, eu fechei o meu caixa no valor de R$600. Quando a gente faz o fechamento de caixa, esse valor tem que ir para algum lugar. E esse valor vai para nossa caixinha ou o nosso cofre, certo? Então, por isso que se a gente for olhar lá, o nosso total, ele vai ter esse valor. Então, se eu botar lá e a gente fizer um total aqui, saiu 100, voltou 100, ficou no total, a gente puxando pelo fechamento, vai dar os mesmos R$600. Quando a gente faz uma sangria de pagamento, vamos lá, a gente vai fazer uma sangria de pagamento. Vou botar aqui, sangria de pagamento. O que é que o sistema faz? Ele tira o dinheiro do nosso PDV, certo? Então, se eu vim aqui no meu PDV, ele vai tirar o dinheiro que eu lancei aqui. Ele vai tirar esse dinheiro que eu lancei aqui. Por exemplo, eu fiz uma sangria de pagamento de R$200. De R$200. Ele vai lançar esse valor aqui no cofre, certo? Ele vai lançar no cofre. Então, meu cofre vai ter um valor de R$200. Só que ao mesmo tempo que ele lança esse valor no cofre, ele já retira esse valor do cofre. Então, o meu cofre, a minha caixinha, ela vai ter uma entrada e depois ela vai ter uma saída que foi para um pagamento, certo? Então, vai ter uma diferença de valor. Como esse não é um dinheiro que está saindo direto do meu cofre, mas ele está saindo do meu caixa, então ele sai do meu caixa, vai para o meu cofre e depois do cofre é que ele vai para algum pagamento por fora. Então vai dar uma diferença no caixa, certo? Ele vai dar uma diferença no cofre, porque o cofre é um montante. Então cada fechamento que acontece, então se houver outro fechamento, então hoje o total, até aqui o total do nosso caixa é R$600. Aqui, como ele saiu o dinheiro de outro caixa que foi aberto, ele vai entrar os 200 e vai sair 200, vai continuar os mesmos 600. Então toda a movimentação que começar a acontecer aqui já é outro adicional. Vamos fazer isso na prática para ficar mais fácil da gente entender. Então eu vou abrir aqui meu caixa, eu vou abrir no valor de R$100, certo? Abertura. Ele deseja abrir, não vou imprimir. Então quando a gente abre aqui o caixa, se eu vier para cá, para o meu extrato de caixa, e eu for consultar, ele vai ter aqui um valor de saída de R$100, certo? Ele tem que aqui, ó, tá vendo? É uma saída, porque ele saiu do meu cofre e foi para o meu PDV. Se a gente fizer um extrato do nosso PDV, o que entrou do nosso PDV, aquela impressão de lançamentos de caixa, a gente vai ver aqui, ó,
porque ele está somando 100 reais. Eu tenho 100 reais no meu caixa. Mas ele, para entrar aqui, ele tem que ter saído de algum lugar, né? Então, se a gente fizer venda, eu fizer alguma venda aqui, vou fazer venda e eu vou finalizar a venda, certo? Como dinheiro mesmo. Não vai entrar, fiz a venda. Se eu atualizar aqui, ele não aparece no caixa, porque o caixa ainda está em movimento, ele ainda está sendo alimentado lá. Então, se eu vim aqui, você vê que ele não aparece nada do caixa, continua os mesmos 100 reais. Se eu fizer uma... Vou fazer mais algumas vendas para a gente poder completar o valor do caixa, para a gente ter mais valor no caixa, né? Vou botar aqui 10, para a gente ter um valor maior. Pronto, fiz esse lançamento e eu vou fazer agora uma sangria normal. Vou lá e vou fazer uma sangria, certo? O que é uma sangria? É um dinheiro que sai do caixa. Se ele está saindo do caixa, muitas vezes ele sai do caixa para o quê? Para o caixa não ficar com acúmulo de dinheiro, que é um dinheiro que sai para guardar, né? Então, ele é feito a sangria, ele saiu esse dinheiro do caixa e ele vai ser guardado em algum lugar. Onde é que ele vai ser guardado? No cofre, que é exatamente aqui a minha caixinha. Então, quando ele já sai, ele já lança aqui esse valor, certo? E aí, quando for fechado o caixa, ele vai lançar a diferença do que ficou no caixa. Então, se eu volto para minha caixinha, ele está aqui, ó, 500 reais. Aí ele ficou essa diferença de 400. Por quê? Porque a gente iniciou o nosso caixa zerado, mas a gente colocou lá um suprimento de 100 reais. Então, nesse caso, a gente precisaria ter um valor de entrada aqui para alimentar e ajustar o nosso caixa, o nosso saldo, para a gente poder iniciar lá, porque esses 100 reais tem que ter saído de algum lugar, certo? Então, entrou os 500, ficou 400 de diferença. Isso aqui é a nossa sangria. Por isso que aqui o movimento de sangria, ele sai, porque ele está saindo do caixa e indo para o PDV. E a sangria ele entra, porque ele sai do PDV e entra no caixa. Se a gente for consultar aqui o nosso lançamento de caixa, né? Se a gente vir aqui nos lançamentos de caixa, a gente vai ver aqui, ó, o valor de sangria de 500 reais. Que a gente vê, ó, vermelhinho é uma saída, um valor que está negativo, certo? E aí, se a gente fizer uma sangria de pagamento, vamos lá, sangria de pagamento, que é uma sangria que ela vai fazer o quê? Ela vai tirar esse dinheiro do caixa, certo? Vamos lá, 100 reais. Ela vai tirar esse dinheiro do PDV, vai lançar no caixa e do caixa ela vai retirar para fazer o pagamento. É assim que ela vai fazer esse acompanhamento. Por isso que a gente tem uma categoria, por isso que a gente vai botar para o que foi usado, para a gente poder acompanhar lá no extrato do caixa para onde foi esse dinheiro, certo? Então, se eu colocar aqui, ele vai ter, digamos que foi para salário. Então, vou confirmar. Ele deseja imprimir o comprovante, não deseja imprimir o comprovante. Se a gente for no nosso caixa agora, a gente vai ver que ele fez uma saída do PDV e uma entrada na nossa caixinha, certo? Que foi, ó, saiu do nosso PDV e entrou na nossa caixinha, completando os 500 reais. E depois saiu da nossa caixinha para ser efetuado o pagamento. Então, é assim que é feito o acompanhamento. E aí, se eu fechar o caixa lá agora, vamos fechar o caixa. Vou fechar o caixa aqui, ó. Ele está dizendo que tem no meu caixa 599,89. Vou fechar o caixa. E esse dinheiro do caixa, ele vai para algum lugar. Para onde ele vai? Para o acúmulo, que é a consolidação aqui da nossa caixinha. Se eu atualizar aqui, a gente vai ver que ele apareceu aqui. Então, ele sempre vai vir para algum lugar. Aqui, ó, a nossa diferença é 599,89. Então, que foi o fechamento de caixa. E aí, a gente vai ter aqui como acumulado do nosso cofre, da nossa retaguarda, esses 999,89. Mas aí o que eu faço? Eu preciso acompanhar isso aqui. Se você quiser acompanhar, você vai fazer o quê? Esse dinheiro não fica na loja internamente. Esse é um dinheiro que eu pego e pago conta. Mas eu já não pago mais conta pelo caixa, eu pago conta por aqui, pelo que eu tenho no meu cofre. Então eu venho aqui no meu caixa, no meu extrato de caixa e faço uma saída. Essa saída é para o quê? Pagamento, salário. Então já não está saindo mais lá do meu PDV. Ele vai sair realmente do meu cofre aqui, certo? Ele vai realmente sair da minha conta interna. Vou botar lá, vou botar os mesmos 100 reais e ele vai ver, ó, saiu o valor e ficou a diferença. Mas aí eu não fico com esse dinheiro aqui, eu mando esse dinheiro para o banco. O ideal é que você tenha uma outra conta,
aqui, uma conta no sistema cadastrada, que você faça os mesmos acompanhamentos que você faz lá no banco. Então eu estou transferindo esse dinheiro que está aqui para o meu banco, vou lá fazer uma transferência. Vou colocar com a minha conta origem é a caixinha, que é essa aqui eu estou mexendo, certo? Que aqui a gente está alimentando. A minha conta destino é o meu banco, que aqui está como banco teste. E qual é o valor que eu vou transferir? Eu vou transferir todo o valor que eu tenho no meu cofre. Não vai ficar dinheiro aqui. Sempre leva o dinheiro para o banco. Então vou botar lá 899,89, a não ser que eu não levo todo o dinheiro para o banco. Eu deixo um valor para suprimento. Então quanto é que vai ficar? Vai ficar R$100. Então vou botar lá 799,89, certo? Depósito. E vou salvar. E aí o que ele vai fazer? Ele vai fazer aqui, ó, uma transferência. Saiu da caixinha, foi para o banco teste. Então ele saiu e ficou só os R$100, certo? Então se eu iniciar um novo PDV, agora eu vou iniciar um novo caixa com o valor de R$100. Se eu voltar aqui, a gente vai ver que ele saiu esses R$100 para o meu caixa, certo? Ele está sendo usado lá no meu caixa. Ó, saiu R$100 porque ele veio para o PDV. Se eu fizer qualquer movimentação de sangria, ele volta para o caixa. E assim é feito essa sincronização, essa sinergia entre as contas. Entre a conta do PDV e a conta caixinha, que é o cofre interno da empresa.